Oscar Animal. Então pessoal, a gente está aqui hoje na EJ Escola de Aeronáutica Civil aqui em Jundiaí e a gente vai mostrar para vocês como é feita uma inspeção pré-voo. A gente vai utilizar uma aeronave Cessna 152 que a EJ cedeu para a gente, de prefixo Papá Romeu Eco Juliette Zulu. É importante a gente citar para vocês que essa aeronave ela está fora da escala e em manutenção, o que foi necessário para que a gente não atrapalhasse a escala da escola. Por isso que vocês vão ver que, por exemplo, o capô da aeronave está aberto e que ela está sem bateria, justamente porque ela está em manutenção. Vamos ver então como é feita a inspeção pré-voo? Então pessoal, o nosso cheque pré-voo começa aqui dentro do cockpit. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar os documentos de voo. A documentação obrigatória de estar a bordo da aeronave são 11 documentos. Pensa da seguinte forma, é um time de futebol. Então a primeira coisa que você tem que ter é o checklist original da aeronave, o diário de bordo, o manual original da aeronave. Então a gente pega essa pasta com os demais documentos e a gente confere que tem que ter o seguinte: certificado de matrícula, são 4 documentos até agora. Certificado de aeronavegabilidade, 5. FIAN e FIEV, que é ficha de inspeção anual de manutenção e ficha de instrumentos e equipamentos de voo, 7 documentos. Ficha de peso e balanceamento, 8. Seguro original da aeronave, 9 documentos. NSCA 313, 10 documentos. E a ficha de licença da estação, 11 documentos. Com isso, a parte de documentação da aeronave está completa. A gente pode colocar de volta toda a documentação de volta na bolsa. Claro, com exceção do checklist que a gente vai utilizar para o voo. Guardamos os documentos e colocamos na parte de trás do cockpit. Para quê? Para os documentos não ficarem voando durante o voo, não ficarem aqui se debatendo na cabine, não é? Então a gente coloca isso para cá. Os próximos itens que a gente tem agora, de acordo com o checklist, são o combustível e o óleo. Isso a gente verifica lá fora. Vamos lá? Essa daqui é uma vareta de verificação de combustível que a gente sempre tem a bordo da aeronave. Dentro da aeronave tem uma caixa de ferramentas e cada uma dessas marcas representa meia hora de autonomia. É com ela que a gente verifica o combustível dentro dos tanques. Primeiro na asa esquerda e depois na asa direita. Daqui de onde eu estou dá para ver até o combustível aqui no alto. Se a gente puxar a vareta de verificação, vocês vão ver que as 4 marcas estão marcadas com combustível, ou seja, só nessa asa eu tenho 2 horas de autonomia de combustível. Agora a gente verifica a asa direita. Verificando aqui na asa direita, a gente faz o mesmo procedimento e, como vocês podem ver, a gente também tem 2 horas de autonomia de combustível nessa asa. Num total, temos 4 horas de autonomia de combustível. Agora a gente verifica o óleo. A verificação de óleo é feita por essa janela de inspeção que a gente tem aqui no capô da aeronave. Ele tem que ter entre 4 e 6 litros de óleo ou 7 litros se tiver com filtro de óleo novo. Então, como a gente pode ver aqui, essa é a tampa de verificação do óleo. E quando a gente puxa, aqui a gente vê que ele está com uma marca de 5 litros de óleo, ou seja, está em condições de voo. Continuando com o checklist, a gente vai remover o control lock, que é essa trava, que serve como trava de segurança para travar os comandos de voo e também para tapar os magnetos. A gente coloca ela na caixa de ferramentas e segue com os itens do checklist. Então a gente vai verificar magnetos desligados, luzes desligadas, compensador na posição neutra, aqui do lado tem uma marca indicando qual é a posição de decolagem, potência cortada, mistura cortada. Nesse momento você pode também verificar os circuit breakers, se eles estão todos armados, se não tem nenhum saltado. No próximo item a gente liga a bateria e a gente faz a extensão dos flaps em 10, 20 e 30 graus, sempre acompanhando cada extensão olhando lá fora. Verificados os flaps, a gente desliga a bateria, verificamos que a seletora de combustível esteja aberta, que é essa chavetinha aqui virada para baixo, e por último a gente verifica os instrumentos de voo. O indicador de velocidade zerado, o indicador de altitude está dessa forma porque ele está inoperante, o altímetro que mostra aproximadamente a elevação do aeródromo, o climb zerado, o giro direcional ok, na última posição que ele foi deixado, e o turn bank nivelado e centralizado. Terminada a inspeção externa, a gente começa o walk around, ou seja, nós vamos andar em volta da aeronave para fazer a inspeção. Ainda de acordo com o checklist, a primeira coisa a verificar é a fuselagem esquerda e a antena, que os dois estejam em boas condições. O passo seguinte é verificar a empenagem, então a gente vai verificar os estabilizadores horizontais, o estabilizador vertical, que estejam em boas condições, os profundores, que eles estejam movendo de batente a batente, e também o leme. É importante verificar que eles estejam fazendo comandos cruzados em todo o curso dos comandos, ou seja, eles vão de ponta a ponta sem se chocar. Quando a gente vai fazer a verificação do profundor direito, é importante lembrar que essa parte aqui é o compensador.
Portanto, é muito importante que você não mexa essa parte e faça a verificação no profundor só aqui pelo lado, verificando que ele move de batente a batente. Quando a gente faz a verificação da empenagem, é interessante verificar também a tensão dos cabos que movem tanto os profundores quanto o leme, verificando que eles não estejam nem muito frouxos, nem muito tensos. Por fim, a gente conclui a verificação da empenagem verificando as luzes. Então a gente vê aqui que tanto a beacon quanto a strobe light estão em boas condições e com isso a gente encerra a verificação de empenagem. Depois que a gente verifica a fuselagem direita, da mesma forma que a gente verificou a fuselagem esquerda, a gente passa para a asa direita. A gente citou para vocês que essa aeronave está em manutenção, inclusive ela está sem bateria. Se ela estivesse em condições normais de voo, o flap estaria estendido e a gente verifica que os flaps tenham jogo, o que é normal no flap, e que todas as conexões estão corretas. A gente passa para o aileron, verificando que o movimento dele esteja livre de batente a batente. E importante, ele tem que se mover da forma contrária ao aileron do outro lado. Então, quando esse aileron levanta, o aileron da asa esquerda abaixa. Quando esse aileron abaixa, o aileron da asa esquerda levanta. É importante verificar também, sempre que você levanta o aileron do seu lado, o manche se mexe para o mesmo lado que você mexeu o aileron. Isso é importante de ser verificado agora, apesar de ser um item obrigatório do cheque de cabeceira. Verificados os ailerons, a gente parte para a parte de ponta da asa. Aqui no caso específico do Eco Juliette Zulu, ele tem uma das landing lights aqui, então a gente já verifica a landing light aqui também. E a gente verifica o bordo de ataque, certificando de que ele não tenha nenhum tipo de amassado, nenhum tipo de dano que possa prejudicar o voo. Por fim, a gente verifica a estrutura da asa, que é o montante, e a raiz da asa, que esteja em boas condições. Verificada a asa direita, a gente passa para o trem de pouso direito, onde a gente verifica a estrutura do trem de pouso, o disco de freio, que não haja nenhum tipo de vazamento de óleo, os sulcos no pneu e a marca entre o pneu e a roda, que indica se o pneu está girando ou não em falso. Verificar o trem de pouso direito, a gente passa para a verificação do nariz da aeronave, o que inclui verificar o spinner, as pás da hélice que estejam em boas condições, as tomadas de ar que estejam desobstruídas, a correia do alternador, que não pode estar nem muito tensa nem muito frouxa, as luzes de pouso que estejam em boas condições, as tomadas de ar e também o trem de pouso do nariz, verificando os sulcos e a marca do pneu. O último item referente ao nariz é a tomada estática, que tem que estar desobstruída, e depois a gente passa para a asa esquerda. Os primeiros itens de verificação da asa esquerda são a estrutura da asa, ou seja, o montante, e a raiz da asa. Seguindo, a gente retira a proteção do tubo de pitô, confirma que ele esteja desobstruído e confirma também a desobstrução da buzina de stall e do respiro de combustível. Seguindo com a verificação da asa esquerda, a gente verifica o bordo de ataque, da mesma forma, que não tenha nenhum tipo de dano, e depois a gente passa para a ponta da asa. Na ponta da asa, a gente verifica tanto que a parte de iluminação quanto a parte de fuselagem estejam de acordo. Chegando no bordo de fuga da asa esquerda, a gente verifica o aileron, da mesma forma que foi verificado do outro lado. Ele tem que se mexer alternadamente com o aileron do lado oposto, e sempre que a gente levanta o aileron, o manche tem que virar para o nosso lado. E aí tem um item a ser verificado nos dois ailerons que a gente deixou para mostrar para vocês agora. Os ailerons do Cessna 152 são presos à asa por 3 sets de parafusos com 4 parafusos cada. Então a gente verifica esses sets, verifica os parafusos e, se você quiser, verifica também o comando do aileron. E é importante que durante a verificação dos ailerons você segure o aileron com uma das mãos, porque quando você estiver verificando aqui os parafusos, se você não estiver segurando, isso aqui pode cortar seu dedo. Por fim, a gente verifica o flap esquerdo, que vai estar estendido no caso de uma aeronave operacional, e verifica também o trem de pouso esquerdo, verificando os mesmos itens, a estrutura, o freio, os sulcos e a marca dos pneus entre os pneus e a roda. Dando início à parte final da inspeção, a gente começa pela drenagem de combustível. O Cessna 152 tem 4 pontos de drenagem de combustível, um na asa esquerda, um na asa direita, um abaixo do motor, que você libera o combustível na janela de inspeção, e um quarto ponto na barriga da aeronave, geralmente alinhada com as montantes da asa. Por fim, você remove os calços e sua aeronave está pronta para voar. Você vai apontar pro painel? Ai, vou. E eu falei, nunca mais vou bater a cabeça no avião. Isso não foi filmado, mas o Salles acabou de enfiar a cabeça na foto.